Bem, vamos lá, né? O que nós vamos discutir hoje, né, é importantíssimo, né, para que a gente compreenda, né, num trabalho de passe, num trabalho de cura, né, um trabalho mediúnico, né, muitas coisas ligadas à energia do médium, né, e também, ou principalmente, né, as reações, né, que isso causa, né. Bom, nós vamos entender, né, e enrolar então do nosso raciocínio, né. Primeira coisa, um médium dentro do trabalho, né. Então, que tipo de energia, que tipo de força, né, o que está acontecendo com o médium, né? Então, eu preciso de um médium voluntário. Pode achar, né? Médium voluntário. Aí já tem uma cadeirinha assim, pronta para sentar, médium, né? O médium, né, está dentro de um trabalho, ele precisa de um espírito, né? Então, um espírito pode ser, né? Pô, tá absurdo assim. O espírito, né? Muito bem. O passe aplicado na casa espírita, ele é chamado de passe espírita, né? Então, mas por que é um passe espírita? Porque é aplicado dentro da casa espírita? Na verdade, não é porque é aplicado na casa espírita, né? É porque é um tipo de trabalho entre médium e espírito dentro de uma administração, né, em específico, né? Um trabalho em específico, então é chamado passe espírita. Vamos entender como é que funciona a administração das energias do médium, do espírito, tudo que está acontecendo dentro do trabalho, né? Muito bem. Primeiro, né, o médium, né? O médium dentro de um trabalho, ele é tomador de que tipo de energias? Nós sabemos, né? O ectoplasma, né? O que mais que o médium tem que ele num trabalho vai doar? Forças de energia dele. Ele possui o fluido vital que está, né, na corrente sanguínea, né? Mas é um fluido, não é o sangue, né? É o fluido que está no sangue, fluido vital, né? O que mais que ele possui? O seu magnetismo, né? Então já vemos 3 energias, né? Então vou colocar aqui, né? Pequenininha só para nós lembrarmos, né? Então, o magnetismo do médium, né? O fluido vital, né? O que mais? O ectoplasma, né? Muito bem, 3 energias. Agora nós temos o espírito, né? O espírito, agora ele é um administrador de mais algumas energias, né? Mas existem 2 principais, né? Que tipo de energia ele vai administrar? Basicamente. Ele é um administrador, né, do fluido cósmico universal, né? Ele é abastecido, ele, né, mentalmente, ele vai fazer canalizações de energias, né? Ele tem domínio, ele tem facilidade de administrar energias que mentalmente são direcionadas. Então ele é o coordenador dessas energias. Então, basicamente, né, ele é um administrador do fluido cósmico universal, né? Muito bem. Mas, além disso, o que mais, né, em questão de energia nós temos? Nós já temos 4, né? O fluido magnético, o fluido vital, o ectoplasma, né? Uma administração do fluido cósmico universal, né? Mas também tem uma outra, né? Que tem que ser considerada, né? Silêncio total é o que? Reflexão, estou perdido, ai meu Deus, né?
conhecimento do equilíbrio do corpo energético? Energia, né? Então, que tipo de energia, né? Ele pode manipular, né? Essa plantinha, será que ela tem algum tipo de energia que eu posso administrar? Tem, né? Então, vou generalizar e vou dizer que ele também pode ser um administrador, né, das energias, né, do ambiente ou energias em potenciais, né, da natureza, né? Porque se ele for um conhecedor, né, e administrador dessas energias, ele poderá utilizar, né, energias do ambiente, energias em potencial da natureza, né, o fluido cósmico universal e as energias do médium, né? Muito bem. Então forma um conjunto de 5 tipos de energias, né, que podem ser administradas em favor de um paciente, num trabalho de cura, né? Enfim, de tudo aquilo que a gente conhece, né? Muito bem. Então, como é que funciona, né, isso no ambiente mediúnico, né? O espírito, não é, pode administrar essas energias do médium, não é? De que forma? Não é? Para que ele administre, né, o fluido vital, o ectoplasma, não é, o magnetismo, não é, do médium, o médium tem que estar participando vibratoriamente em harmonia para que, né, haja, né, uma harmonia, não é, que liga, vamos dizer, né, através do canal mediúnico, que faz as ligações para que essas energias sejam administradas. Essas energias, né, o mecanismo, né, dessas energias, para que nós compreendamos, né, elas são administrações que são feitas nos pontos, vamos dizer assim, né, básicos, né, os canais dessas energias são os chakras. Muito bem. Mas não é bem, não é, esse ambiente que eu, na verdade, quero discutir, né? Apenas relembrar, né, que essas são as energias que estão sendo administradas, né? O que eu quero mostrar é o que na prática ocorre dentro de um trabalho mediúnico e o que a gente não considera, não toma cuidado, e por isso os médiuns às vezes entram mal num trabalho, passam mal durante um trabalho e saem mal de um trabalho, né? Muitas vezes em desatenção a questões que nós deveríamos estar prestando atenção, né? Mas para que entendamos isso, é necessário relembrar isso e agora relembrar, né, dentro dessas energias, aonde é que está a alimentação, não é, do médium, por exemplo, o fluido vital, né? De que forma que o médium vai assimilar o fluido vital? Digamos que ele perdeu, né, doou, né, fluido vital, né? Muito bem. Da onde que vai vir esse fluido vital? Do alimento, né? Muito bem colocado. Então, fontes, vamos colocar aqui fontes, né? O alimento, né? Muito bem. O ectoplasma. Da onde, né? Aonde e como é gerado o ectoplasma no corpo do médium? Da onde ele vai se reabastecer? Do alimento? O ectoplasma, aonde ele fica no corpo?
no espaço entre as células, né? Ali está o ectoplasma, né? Muito bem. O ectoplasma do médium, não é? É gerado pelo próprio corpo, muito mais assimilado, não é, do que propriamente, não é, o processo digestivo abastece, né? É tudo no sangue, né? A química do corpo, né? Vem do processo digestivo, né? Mas o ectoplasma, né, ele é gerado no corpo do médium, mas muito mais assimilado do que propriamente, né, resultado desse processo digestivo. Então, você vai dizer que o ectoplasma, né, ele é assimilado e condensado, armazenado. O corpo do médium faz isso naturalmente, né? Muito bem. Então tá. Então já falamos um pouquinho do ectoplasma, já falamos um pouquinho do fluido vital, e agora do magnetismo. Magnetismo, né? Magnetismo é uma coisa bacana. Pega um ímã. Ele tem a propriedade do magnetismo, né? Aí você usa o ímã. Tchum, 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 tchum. Ele desgastou? Não. Né? O magnetismo não tem desgaste. Opa! Vai ficar preto, vai ficar esquisito. Né? O magnetismo não tem desgaste. Então, bondade não tem desgaste. Né? Ser bom, né? É todo aquele magnetismo envolvente. Quanto mais você usa, né? Não tem desgaste. O magnetismo não tem desgaste. Né? Tá? Então o médico fala, não, estou com o meu magnetismo acabado hoje, trabalhei muito, né? Hoje eu estou desmagnetizado, né? Não tem isso, viu? Bom? Agora essas energias, aquela que o espírito, né, abastece, né, administra, aí é outra coisa, vamos discutir em partes, né? Então, muito bem. Agora, vejamos, né, um trabalho mediúnico. O espírito, né, envolveu o médium, né? Entramos na manifestação propriamente dita e já temos um trabalho entre médium e espírito. Muito bem. Agora, o paciente, né, que recebeu um pouquinho, né, de ectoplasma, né? O paciente, né, necessita, né, de reconstrução nos tecidos, né? Enfim, o ectoplasma vai ser utilizado, né? Mas eu também estou, né, convalescido, estou, né, sem energia. Então, eu também preciso, né, do fluido vital, eu preciso do envolvimento magnético, eu preciso de energias que ele está administrando para bem polarizar, né, os meus centros de força, né? Então ele está administrando o fluido cósmico universal, ele está utilizando o ambiente, né? Enfim, eu estou recebendo toda essa energia. Do médium, então está saindo 3: ectoplasma, fluido vital, seu magnetismo. Magnetismo, então a gente esquece, né? Vou até cortar o magnetismo aqui, que esse não tem desgaste. Então cortei o magnetismo, né? Mas agora, como é que eu vou reabastecer esse médium? Ele está doando ectoplasma, o seu fluido vital, né? Durante um trabalho mediúnico, a gente não vê um espírito falar assim, ó, vamos parar um pouquinho e come uma banana, né? A gente não vê, né? Um copinho de leite, né? Bom, o que é que os espíritos fazem aqui, né? Fisicamente, né, no que tange fluido vital, o espírito que está trabalhando vai utilizar no limite do médium, está administrando dentro do seu limite, para que ele não
tem um problema, né? Se utilizar muito, né, o médium vai cair duro, né? Aplica o passe, o paciente melhorou? Melhorei, aí o médium cai duro, né? Então, esse espírito está administrando, não parece, mas ele está administrando. Muito bem. Quanto ao fluido vital, aí é uma questão de não, né, a vitalidade, né, do médium não tem como suprir ali no momento, né? Então ele vai ter que administrar. Agora o ectoplasma sim. Então, dentro, né, do que o espírito consegue, né, canalizar, administrar, né, o fluido cósmico universal, as energias do ambiente, né? Então aí ele vai suprir, vamos dizer, o médium, né, no que diz respeito ao fluido cósmico universal, perdão, ao ectoplasma. Só que, né, tem um problema. No corpo, né, existe um certo retardo, né? Esse retardo, né, na verdade o corpo, em todas as suas reações, sensações, ele é retardado, né? Às vezes você bate, daqui a pouco que dói, né? Aliás, não é na hora que bate não dói, né? Na verdade, instantaneamente não, né? Vem com um certo retardo, né? Então tudo é meio retardado nas sensações do corpo, né? Então, na assimilação, o corpo também é retardado. No momento em que esse médium está doando, né, energia para esse paciente, esse espírito já está administrando, canalizando, provendo, né, através do esplênico, né, que é um ponto, né, receptor, né, a abastecer o médium. Então ele está trabalhando no esplênico do médium, né, ele está abastecendo no trabalho que ele está fazendo, né, só que o corpo é retardado e vai assimilar, né, com um retardo de aproximadamente 30 a 40 minutos, né? Então, a espiritualidade conhece esse mecanismo, né, e vai trabalhar com o médium dentro de um certo limite. Então, 30 a 40 minutos é o tempo que esse médium... Então, na hora que esse médium, né, começou a realizar um trabalho com esse paciente, o médium vai sentir um certo cansaço. O que é esse cansaço? As energias que estão sendo drenadas, ele está recebendo simultaneamente, mas existe esse retardo e o corpo só vai reagir dentro de 30 a 40 minutos. Então, quando o médium começar um trabalho, que ele começar, né? Vai firme, não se preocupa, o espírito está administrando, você vai, né? Que ele vai estar trabalhando, mas esse cansaço você vai sentir, é natural, né? Então não precisa se preocupar, né? Muito bem. Então, é uma das coisas que a gente precisa gravar, né? Agora, na prática, né, um outro problema que ocorre aqui, né, e esse muito pouco considerado, né, é o desgaste que ocorre no ambiente mental. Esse espírito, né, está envolvendo o médium já tem 2 horas, vamos dizer assim, né? 2 horas. 2 horas de trabalho contínuo. Muito bem. Quanto ao magnetismo, fluido vital, ectoplasma, né, e tudo mais, ele administra. Mas existe um problema, né, que é o desgaste mental, né? Tudo, né? Todo tipo de energia, né? Ela se transforma, né? Então todo o empenho, né, mental dentro que decorre de um envolvimento, de um trabalho, né? Porque, vamos dizer assim, o médium não está pensando, o espírito está pensando por ele, não é?
Mas por que ocorre o desgaste mental? Muito mais do que se ele estivesse utilizando da própria mente. Por quê? Porque para que o espírito, né, dentro desse envolvimento, faça com que esse médium reaja, né, diante das suas inspirações, né, o ambiente do frontal dele é dilatado. Então, todas aquelas energias, né, que envolvem o ambiente mental do médium frontal, né, sede do raciocínio, agora fica acelerado. O desgaste das energias mentais do médium é muito grande, não pelo pensamento do médium, mas pelo trabalho que está ocorrendo com o espírito, né? Então, 2 horas se passaram e esse médium agora vai sair do trânsito. O espírito toma cuidado de prover os passos de limpeza, a fim de que ele, né, não fique impregnado com qualquer miasma, fluido deletério, qualquer coisa assim, né, no seu corpo. Mas, olha o que vai acontecer. 2 coisas esse médium vai estar sentindo. Primeiro, um certo cansaço físico. Por quê? O fluido vital, que mesmo administrado, ele doou, né? As energias, né? O ectoplasma principalmente, e ele vai para assimilar isso 30 a 40 minutos, né? Então quando terminar esse trabalho, nossa, parece, 2 horas, né? Mas parece que ele trabalhou pesado, né? Ele vai sair com o corpo meio, né? Voltando da guerra, né? E o mental, né? Quando o médium volta do trânsito, né, que ele está realizando o trabalho, ele não sabe nem direito quem ele é. O que eu sou? Eu sou, o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui, né? Ai meu Deus, né? Mentalmente, tudo está desacelerado aqui, né? Então, o médium está saindo do trabalho, né? E às vezes a gente ignora isso, né? Então, o médium não tem esse botão de liga e desliga. E nós temos que saber lidar com isso, né? Porque se esse médium sair, né? Ele sair de um trabalho e ele tentar entrar no ritmo, né, normal das coisas, ele vai ter problema, né? Ou ele vai dar um tilt no ambiente mental dele, né? Ou ele pode até ter, né, ter algumas reações. Então o médium, quando ele sai, né, de um trabalho mediúnico, ele precisa de um tempinho. Ele precisa, pelo menos, 10 minutinhos, que ninguém dá. Porque quando o médium termina o trabalho, né? E aí, tudo bem? E aí, o que o doutor Mano falou? O que é isso? Olha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Você nem sabe direito quem você é, né? Mas, né? Nossa Senhora! E é complicado, né? Então, isso dá... chega a dar um tilt, né, na cabeça do médium. Então, são coisas que nós temos que considerar. Quando o médium sai de um ambiente envolvido dessa forma, ele precisa desses 10 minutinhos. Ele precisa de 10 minutinhos quietinho, abandonado. Larga ele lá, né? E deixa ele se refazer um pouquinho, para que tudo volte ao normal. Porque, olha o que acontece, né? Olha o espírito. Ele vai desacelerar, né, o frontal do médium, né? Muito bem. Um frontal que estava dilatado dessa forma vai ficar agora pequenininho dessa forma, ó, né? Então, o médium nessa hora não consegue refletir em nada, né? O que você perguntar para ele, ou vai ser tudo sim, ou vai ser tudo não, mas sem reflexão, né? Então, o médium precisa desse tempinho, porque você sai de um ambiente desse tamanho aqui, né? Vai entrar num desse, aí o retardado parece que é você. Porque, né? As coisas não estão certas aqui ainda. É só 10 minutinhos. Então, 10 minutinhos para o médium, né, se refazer aqui.
tem dois sintomas que não podem ser confundidos, que a gente tem que analisar. Digamos que esse médium, né, ele voltou do trabalho e quanto mais intensa, né, quanto mais intenso ter sido o trabalho, né, em desgastando o ambiente mental dele, quando ele voltar do trabalho ele pode estar sentindo dor de cabeça, que não é enxaqueca. Dor de cabeça é uma dor frontal. É como aquele dia que você está lá no vestibular, você estudou o dia inteiro, a noite inteira, 3 dias estudando, e na hora da prova, aquela tensão, você pensa, né? Aí você terminou, você está com aquela dor de cabeça, né? Desgaste mental. Então, quando o médium termina um trabalho assim, ele pode estar com dor de cabeça. E isso é uma coisa normalíssima. Né? Daqui a pouquinho passa. Aos 30, 40 minutinhos que tudo vai voltar ao normal. Desde que esses 10 minutinhos sejam respeitados, ele tenha essa meia horinha, porque senão o negócio pode complicar, né? Aí o médico sobe pelas paredes, sai correndo, socorro, né? Então, se nós entendemos tudo isso, né, aí nós vamos saber lidarmos, né, um pouquinho um com o outro, né? Então, eu estou falando de dor de cabeça. Agora, enxaqueca é outra coisa. O que é enxaqueca? Enxaqueca é aquela dor que ela começa aqui na nuca, ela sobe e ela parece que se espalha aqui e começa a criar tensão aqui nos ombros. Aí você fala, ai que peso nos ombros, né? Mas na verdade é uma enxaqueca. E ela começa a formar uma pressão lateral aqui assim. Mas todo mundo conhece isso, né? Os médicos chamam de cefaleia, não é? Tudo bem? O que é isso? Esse é outro problema, né? Isso envolve coisas que não estão aqui, né? Isso envolve todo o ambiente fluídico, né? Em que o médium possa estar ligado ou não, participado, né? Mas aí é outro assunto. Hoje nós vamos falar da dor de cabeça, né? Tá? Então, seria isso, né? Quanto ao ambiente mediúnico, né, e energias, a administração dessas energias, né, o quadro seria isso. Então, vamos analisar, né, agora, deslumbrando assim um mecanismo, né, a arte de administrar essas energias aqui, né? Vamos ver. As energias do alto são assimiladas pelo nosso coronário, né? Assimiladas pelo nosso coronário, e praticamente o esplênico é responsável em distribuir para os outros, então, pontos, né, chakras, né, e drenadas a partir do sacro, né? Então a gente recebe por aqui, trabalha-se aqui e drena, né, para o solo, né? Flui, né, do chakra sacro diretamente, né, para a massa, o solo, né, a terra. Então, da mesma forma que as mãos, né, são direcionadores das energias que nós, né, administramos mentalmente, os pés são do sacro, né? Então nós drenamos energia pelas nossas pernas. Então, aí nós temos esse circuito, né? O frontal das energias do mental, né? O gástrico. E agora o gástrico, né? Esse eu deixei separado aqui. Falei do esplênico, né? Agora o gástrico. Aonde é que entra o gástrico? O gástrico, né? O espírito toma cuidado quando ele vai começar um trabalho. Digamos que esse médico vai entrar no trabalho de desobsessão, né? Então ele toma cuidado de desacelerar o gástrico ao máximo, né? Então praticamente ele fecha o gástrico. Então digamos aqui, esse aqui é o gástrico, cardíaco, gástrico, aqui, né? Então digamos que ele desacelerou assim, né? Ele vai desacelerar
assim. Para quê? Porque o gástrico, ele assimila, né? Então, todas aquelas cargas, energias, né, que estão sendo trabalhadas ali, se esse médio, né, é assimilar pelo seu gástrico, o que vai acontecer? Durante o trabalho, o médium vai ter ânsia, né? Porque é uma resposta agora do órgão, né? O chakra, gástrico, mas o órgão corresponde. Então, aquelas energias vão estar sendo assimiladas e o órgão vai reagir. Para ele, está entrando em impureza, ele quer colocar para fora, né? Ou por cima ou por baixo. Tudo faz parte do sistema digestivo, né? Então ele pode querer, vai por baixo, né? Ou vai por cima, né? É uma chavinha ali. E já pensou o médium dentro de um trabalho, né? Acontecer isso? Então o espírito administrando, né? Então vejam que para um espírito trabalhar junto com o médium, não é simplesmente ele chegar e falar, olha, vamos trabalhar junto, né? Não é assim. Tem todo um mecanismo, né, que tem que ser observado. Não é assim tão simples não, né? Por isso tudo tem que ser bem organizado, né? Muito bem. Esse quadro fica fechado assim. Alguma dúvida nesse sentido? No que nós discutimos até agora, alguma dúvida? Eu vou prosseguir nos passos. Tá, João? Nenhuma dúvida? Pode fazer chamada oral? Agora, dúvidas apareceram, né? Bom, vamos guardar, né? Agora vamos para os passes, né, que nós estamos desenvolvendo. E, bem, o Dr. Hans está encontrando uma dificuldade muito grande com médium, né? Porque ele pede para nós aplicarmos determinado passe, né? E nós nos confundimos, não sabemos. Então, agora, né, nós vamos rever os passes metodicamente, tá? Todos os tipos direitinho, como eles funcionam, como é que a gente precisa fazer, né? Muito bem. Então agora o senhor é médium, né? O espírito reencarnou e agora é médium e a senhora agora é paciente, tá, João? Muito bem. Gente, vamos entender um passe de limpeza, né? Um passe de limpeza, o que é que eu estou fazendo, né? Esse passe nós chamamos de passe de limpeza de aura. Mas na verdade, se nós formos analisar, né, o aura tem várias camadas. Em que camada eu estou trabalhando, né? Você pode dizer que o primeiro passe, né, é um passe muito superficial, né? E ele é um passe quase nessa regiãozinha aqui. É um passe voltado, né, as primeiras camadas, né, do nosso aura, que estão muito próximas do nosso corpo. Esse é o tradicional passe de limpeza, né? Então, vamos ver isso, né? Então, nesse primeiro passe, primeiro estado na limpeza do aura, primeiro, né, as primeiras camadas, né, próximas do corpo. Então, nós temos 3 tipos, né, de passes que vão completar essa limpeza, né? O primeiro, qual que é? O que a gente faz com passe de limpeza? Primeira coisa, no primeiro procedimento, não é o desligamento, não é, de qualquer influência externa, né? Choque anímico, não é? Então vou colocar aqui, choque anímico, né? E aqui finalmente o passe propriamente dito, né? Então essa ordem pode mudar, né? Mas vamos colocar aqui, então transversal, né? Cruzado, transversal simples, né? E em quarto, harmonização, né? Tá?
que é? Mecanismo, né? Aplica um choque anímico e vamos entender como é que funciona o choque anímico. Tá errado. Entendendo o mecanismo, né? A gente faz de novo. Usa inspiração. Vai. Faz o choque anímico. Tá errado? Vai. Não, você não repetiu. Vai. Tá errado. Choque anímico, né? Bom, você perguntou. O que eu estou fazendo? Bom, eu sou um espírito perturbador, né? Eu estou aqui, eu estou dentro do ambiente mental do médico. Então eu estou aqui, né? Muito bem. Para que eu quebre essa ligação mental, né, existe um mecanismo para isso, né? Primeira coisa que eu preciso fazer, né? Eu sozinho não posso fazer isso, né? Eu estou interferindo no ambiente, né, espiritual. Primeira coisa, né? A minha prece. Oh, meu Deus, me auxilia. Me auxilia, auxiliar. Captação de fluidos. É nessa prece que você vai se ligar com o grupo trabalhador que vai te auxiliar a prover um choque anímico. Não pensemos que choque anímico é uma coisa assim, né? O médico está lá envolvido, você vem e ó, né? Isso não existe. Você vai receber um choque do espírito e não vai ser anímico, vai ser muito animado, né? Um choque sugoi. Não existe isso. O choque anímico, nós somos um intermediário. Então, primeira coisa, captação de fluidos, mas elevando o nosso pensamento ao alto, né? Aos grupos socorristas, às equipes que estão aqui amparando, aos grupos da nossa casa, doutor Mando, doutor Nakamura, nos auxiliem nesse trabalho em favor dos nossos irmãos. Se eu não fizer isso, eu não estou me polarizando, eu não estou assimilando a corrente de energia, né, que eu preciso para prover um choque anímico. Então lembremos disso. Tá? Muito bem. Uma vez feito isso, agora o mecanismo da coisa. Uma vez que agora eu sou intermediário, agora o alto já me ligou com essa corrente de energia, é só a partir daí que eu vou impor minha mão, né, por sobre o coronário e agora fechar o ponto do meu sacro. Porque quando eu faço isso, aquela corrente que eu assimilei na minha prece, né, agora eu estou ligado por um grupo espiritual que está me auxiliando, eu consigo prover o choque anímico. Então, aquela corrente é como se aquele grupo espiritual, né, aquela vibração passasse, não é? Aqui e quebrasse esse envolvimento. Então, no choque anímico, é um erro enorme o médium achar que ele proveu o choque anímico. A gente não tem condições de prover um choque anímico de jeito nenhum. Agora, como médios, assimilarmos essa corrente na nossa prece e polarizarmos bem isso a gente consegue. Mas se não começarmos bem aqui, o resto não acontece. Então esse é o choque anímico. Muito bem. Então, de novo, choque anímico. Certo. Perdão, né? Tem que falar isso. Fala pra gente ouvir como é que você está mentalizado.
Agora, com certeza, o alto está trabalhando, né? Polarizando. E agora, eu que sou o espírito que estou aqui, recebi aquela carga vibratória do alto, né? E sou desligado mentalmente, né? Sou afastado, né? Muito bem. Seu obsessor foi desligado nesse momento, viu? Muito bem. Nessa hora, pode ocorrer algumas reações, né? Pode ocorrer algumas reações, mas não vamos discutir muito isso, não. Vamos em frente. A próxima sequência, né? Agora, né? Eu, o perturbador, né? O espírito que está interferindo, estou desligado mentalmente, né? Mas eu agora vou prover a limpeza do alma. Como é que eu vou fazer? Primeiro movimento, transversal cruzado. Paciente inquieto. E aí, vai brincar o passe ou não vai? Você já fez a captação, digamos assim, já está, né? Já está. Não, vai explicar. Tá bom. Você já fez, você já está, né? Envolvido. Muito bem. Esse, né, é o transversal cruzado, né, que nós aplicamos, né? Bom, tomemos cuidado com o transversal cruzado, né? Porque, a princípio, nós devemos, né, tomar uma postura, não precisa ser muito perto do médium, né? E os nossos olhos, né, têm que estar abertos para nós começarmos, né? Porque um transversal cruzado muito perto de olho fechado, né? Esse aí pode ser um nariz quebrado, né? Uma bofetada. Aí eu passei de lavar que passo dolorido, né? Não é brincadeira não, gente. É um cuidado que nós precisamos tomar, né? Porque eu já vi isso acontecer, né? Olha, eu com um nariz desse tamanho aqui, eu fico atento, porque... Com bastante tempo, né, de prática no passe, você logo começa, né, a sentir as energias do paciente, né? Você consegue distinguir, né, aonde o corpo está, né, o corpo perispiritual, as energias, né? Mas isso é com o tempo. Ao iniciarmos, né, nós temos que tomar cuidado, né? Então, o mecanismo. Esse é o transversal cruzado, né? São 3 pontos visados: frontal, cardíaco e gástrico, né? O frontal, o gástrico e o genético, perdão. Então, por quê? Eu acabei de quebrar, né, a ligação com o obsessor, né? Então, eu agora vou limpar o ambiente mental, frontal, né? Quando o passe, ele ocorre pelo que você está mentalizando, né? Então, quando o passista, né, ele vai realizar o passe, o trabalhador espiritual, né, o ambiente, né, na presença do espírito, né, cria uma indução do campo mediúnico, né, e o passista e o médium, uma vez em harmonia, o passista receptivo e o passista, não é, com o coração aberto, desejoso, né, que o passe flua, cria uma harmonia, né, dentro do ambiente mediúnico que os une, né? Muito bem. Aí o passe vai ocorrer. Quando
quando nós estamos cruzando os nossos braços, né, na verdade, nós estamos mentalmente, né, nós estamos criando um ambiente mental, né, em que praticamente nós vamos interagir, né, só com esse movimento, essa ação mental, né, desse movimento, nós vamos interagir com as energias que estão ali e praticamente, né, retirá-las verdadeiramente com as mãos, né? Então, uma vez que esse ambiente mediúnico, né, ele está interagido, né, e você fazer esse movimento, mas tudo depende realmente da predisposição, né, dentro do coração do passista e a receptividade do paciente, porque tudo ali é um ambiente mediúnico. Se um tiver, né, um passe transversal cruzado, nada aconteceu, né? Com certeza. Então, para que ocorra, tem que estar, né, esse mecanismo, né? Receptividade, né? Disposição, né? Harmonia, né? Então, depende só do passista? Não, depende do paciente também. Tem que ter essa harmonia, né? Então, em torno disso, tem muitas coisas para a gente discutir. Agora, o movimento transversal cruzado, né, mentalmente, né, nós criamos ambientes mentais, né, o movimento das mãos nos auxilia a criar, né, esse ambiente mental, né? Na verdade, é isso que ocorre, né? Então, quando você estiver aplicando esse passe, né, as mãos abertas, né, elas se fecham em direção ao frontal e você mentaliza: estou retirando toda e qualquer influência negativa, perturbadora, né? Então você mentaliza isso, né? Em seguida no cardíaco, né, no genésico. É sempre bom passar, né, as mãos pela linha do corpo, né? Porque se nós estamos falando de um ambiente mediúnico de trabalho, né, a administração, vamos dizer, dessas energias fica muito mais fácil. Digamos que eu seja o espírito, você está trabalhando, né? Então retira as energias, né? Então aqui eu crio, né, o ambiente em que eu estou drenando as energias. Então retira essas energias, né? E passa pela linha do corpo, assim, né? Assim, né? Tchum. Não fica mais fácil? Eu estou delimitando um ambiente aqui, eu estou trabalhando, né? Porque são energias, né? Então, um transversal cruzado, perdão, né? Não pode ser assim, né? Para baixo, para cima, né? Por isso a linha do corpo, né, vai criar um ambiente para, né, facilitar a administração da espiritualidade, que precisa, né, trabalhar essas energias, né? Aqui você está mexendo com miasmas, né, fluidos deletérios, tudo que envolve o ambiente espiritual daquele espírito que estava presente, né? Então tá. Então são 3 pontos, né? Nós repetimos 2 vezes, né? Agora é o transversal simples, né? Transversal simples, né? É dessa forma que você vai passar pela linha do corpo, né? Da mesma forma, né? Agora, o transversal simples, né, e o transversal cruzado, ele muda, na verdade, nos tipos de energia, né, que o médium está, na verdade, retirando, né? Então, vamos dizer assim, né?
espírito, ele estava ligado, né? Então ele plasmou, ele criou um ambiente no mental do médium. Vamos dar forma a esse ambiente, vamos plasmar o que o espírito idealizou. Então ele está com muita raiva. Então aquele idealizou, ele plasmou, ele criou, vamos dizer assim, uma serpente, né? Eu não sei desenhar uma serpente. É uma serpente, né? Tá? É que vocês não estão vendo direitinho, mas ela tem linguinho ali. Ele plasmou no ambiente mental esse ambiente, tá? Então, mentalmente, nós não vemos, mas existe e está aqui. No transversal cruzados, nós trabalhamos na limpeza dessas energias plasmadas no ambiente mental, né? E nós retiramos, nós quebramos. É como pegar então essa serpente na mão e jogar ela, tirar ela, né? Muitas vezes o médium estava com uma dor de cabeça, alguma coisa, né? Sem saber porquê. E às vezes era aquele ambiente plasmado pelo obsessor, né? Larvas fluídicas, né? Plasmadas, criadas no ambiente. Então o transversal cruzado lida com esse tipo de energia. O transversal simples, não é? Já vai, o espírito aqui, né, tá dentro da sua vibração negativa ali, cheio, né, de miasmas, né, do ambiente mental. Então esses miasmas, não é? Eles vão estar aqui assim, ó. O transversal simples, né, lida com essa carga de miasma. Então você pode até mentalizar assim, né? Estou retirando toda e qualquer influência, né, negativa do ambiente mental do nosso irmão, né? No segundo, estou tirando toda a carga densa de miasmas, fluidos deletérios, né? Porque na verdade é o que vai estar acontecendo, né? Deu para entender a diferença e o sentido? Por que existe um transversal cruzado? Por que existe um transversal simples? Muito bem. Finalmente, nós vamos para a próxima sequência, que agora é a harmonização, né? Isso eu falei só do ambiente mental, mas nós temos cardíaco, o genésico, então, nossa senhora, o genésico é carregado, né, dessas idealizações, né, perversas do agente, né, perturbador. O miasma fica, o genésico, né, fica muito carregado. Então, a parte do genésico, né, muitas vezes o problema é maior. Agora vamos finalmente à harmonização. Trabalhamos, né, todo esse ambiente, eu havia dito desde o começo. Esse tipo de passe de limpeza é praticamente no extremo do corpo, né? Então a harmonização agora, ela também, né, vai ocorrer ao extremo do corpo, né? Então, harmonização. Vamos ver se está certo, está errado. Harmonização. Ótimo. A disposição do paciente mais adequada, né, para a harmonização, na verdade, é a tradicional mãos nos joelhos, né? Então, por que as mãos nos joelhos? O que eu vou fazer, né? Quando nós formos fazer uma harmonização, né, sugiro, né, uma nova captação de fluidos, né? Oh meu Deus, ampara meu sofrimento nesse paz, né? Que eu consiga transmitir ao meu irmão, à minha irmã, um pouco de paz, conforto para o seu coração, né? E aí você começa, né, mentalizando o coronário do médium, como se você estivesse tentando abrir o coronário do médium
as intuições, né? Até rogando que o coração do médium se abra, que ele se abra as intuições, né? Então, se mentaliza dessa forma e aí você começa a harmonização. A partir do coronário, aí você vem, né? Você está tangendo, né? Tangendo o corpo. Só que se as mãos estão por sobre os joelhos, né? É mais fácil você seguir aqui, né? Até os pés. O Emílio ele fez correto, porque na verdade, né? Você tem duas etapas para você realizar. Você tem, né? Essa que está, né? Praticamente na frente, né? E depois você tem essa que vem mais pelas laterais. Esses são os dois, né? Os dois ambientes da harmonização. Então, o que é que na verdade você está fazendo? Agora vamos ver, vamos repetir. Agora eu sou um espírito, eu estou acompanhando esse trabalho, né? Muito bem. Eu já diagnostiquei, não é? Todos os problemas que esse paciente tem, dentro dos problemas espirituais, físicos, né? Agora, na harmonização, eu estou provendo através desse médium, né? A sua reabilitação, né? Então, o espírito aqui está administrando, né? Fluido, código universal, ambiente, as energias do médium, né? E visando, né, a harmonia de todos os chakras, não é? Do corpo, tudo, né? Um passe que completa, né? Esse, mas já estaria na ordem dos tratamentos, seria o Pasteur, né? Que eu vou aproveitar para falar sobre ele, como ele é aplicado e qual é o mecanismo, né? Sentiu o passe? Sentindo sono. Está carregada de energia. Aguinha fluidificada. Até terminar ela vai tomar toda essa água. Vamos ao Pasteur, né? Batendo, aí a gente finaliza, né? Vamos ao Pasteur. Tem mais um que eu vou precisar falar para vocês. Esse é o que está dando assim mais problema para o doutor, porque ele fala dispersão de fluidos. Ele fala tudo errado. A gente não sabe o que é dispersão de fluidos então, né? Então ele quer que a gente aprenda. Eu vou falar sobre a dispersão de fluidos. Mas vamos lá ao Pasteur primeiro, né? O que é o Pasteur? O Pasteur é um passe de tratamento, né? Então, da mesma forma que aqui eu estava provendo a reabilitação do médium, agora, de novo, né? Aplica um Pasteur. Melhor de lá para cá para todo mundo ver. Por lá, né? O Pasteur atua nas costas, né? na coluna. Por quê? Porque todos os chakras, né, no correspondente dos plexos, né, estão acessíveis, né, a partir de qualquer ponto da nossa coluna, né? Então o Pasteur aproveita essas ligações, né, para chegar até então esses plexos, né? O Pasteur é um passe de tratamento porque ele não está visando acelerar, né, o chakra, né, frontal, né, laríngeo, cardíaco, não. Ele está trabalhando diretamente, né, nas energias voltadas, aquelas que o plexo, né, está transmitindo ao corpo, aos órgãos, né? Então ele vai atuar diretamente, né, não no chakra, mas diretamente nesse plexo, utilizando o canal então da coluna, né? Então aplica um Pasteur para a gente ver. Corrijo, com certeza. Senti um arrepiozinho assim.
ver o mecanismo da coisa aqui, né? Então, o Pasteur, né, é mais um desses passes em que o médium agora, né, precisa da ajuda espiritual, né? Não adianta a gente, né, querer aplicar um Pasteur aí, achar que a gente vai poder fazer sozinho, porque a gente nem sabe o que está acontecendo com o paciente. Olha o que acontece com o Pasteur. Volta, repete. Com o tempo, vai começar a acontecer isso. Continua, Pastor. Essa é a dúvida minha. Talvez aqui esteja esquentando. Esfriou, esquentou de novo. Uma coisinha assim que faz ele parar a mão. E aqui continua. Mas o médico lá vai saber o que é isso. Aqui esquentou, aqui esfriou. E aqui, nossa, eu não consigo tirar minha mão daqui. O que está acontecendo? Não está trabalhando sozinho, tem um espírito aqui, né? Eu sei qual é o problema, né? E eu estou administrando isso. Então, quando nós estivermos aplicando o Pasteur, via de regra, né, o movimento é esse, captação de fluido, uma das mãos, né, direita, esquerda. Se eu estiver aplicando esse lado, é desse lado. Se eu estiver aplicando esse lado, é desse, né? Por quê? Eu vou estar, né, utilizando desse canal do coronário, né, esse fluxo, né, para mim, aquilo que o esplênico tem que fazer, né, eu estou ajudando ele a fazer diretamente, né? Então, eu, intermediário, um espírito trabalhando aqui, né, está administrando isso, e a minha mão, né, se a direita, né, parou aqui no coronário, agora a minha esquerda vai seguir, né, toda a linha do corpo. Quando eu começar na cervical, né, eu já começo a sentir um pouquinho o paciente, né, e vou até a região do sacro. Para um pouquinho no sacro, não interrompo o passe, retorno agora, né? O Pasteur, embora pareça de um movimento, né, ele é contínuo. Agora eu retorno no mesmo ambiente que eu estou, né? Sigo até o sacro e depois retorno, mas eu ainda estou dentro de um mesmo passe, né? E eu vou fazer isso mais uma vez, né? Então, o Pasteur não é esse passe, um movimento, outro movimento, outro movimento, não, são, né, 3 movimentos num só, em que você tem que sentir, né? Então, naquele ponto em que tiver, né, você sentir que a mão para um pouquinho, avança, né? Teve um caso, né, o paciente ele estava com um problema na região do cardíaco, né? Cardíaco completamente confuso, desacelerado, né? Então, Dr. Hans, ele estava no trabalho ali, ele pediu para o médium, né? Realiza o Pasteur estava, né, deitado de barriga para cima, né? Não tem problema, você vai mentalizar, né, esse meridiano, né? Aqui da coluna, das costas, né? Aí, o Dr. Hans pediu, aplica o Pasteur, né? É o médico. Não é passar manteiga no pão, né? É Pasteur, né? Aí ele pegou a mão do médium, colocou, né, a mão no coronário, segurou a mão do médium, desceu, né? E na hora que a mão do médium chegou no cardíaco, eu estava, né, no trabalho com o Dr. Hans, eu estava segurando a mão do médium, esquentou que suou a mão naquela hora, né? Aí ele continuou, né? Acho que até o médium
Funcionou. Se, né, o médium tivesse mais, né, centrado, né, estivesse participando de uma aula, para entender o passe, que ele tem que estar participando, senão não acontece, né, todas as vezes iria funcionar. Né? É porque o Dr. Hans estava administrando, né, o ambiente mediúnico dele, aquelas energias dele. Né? Mas o médium por si só, se estivesse fazendo certinho, naquela hora a mão iria parar, depois iria continuar. Então, esse é o pasteiro. Né? Tá? É uma reabilitação direta através dos plexos, utilizando o meridiano, né, da coluna, para abastecer o corpo. Né? Muito bem. Agora, dentro dos tratamentos, né, existem outros tipos de passes. Né? Por exemplo, às vezes no tratamento, a espiritualidade precisa que o médium doe ectoplasma. Então, o espírito vai pedir para você, né, liberação de ectoplasma. Como você vai fazer? Existe uma forma de nós colaborarmos para essa liberação. O ectoplasma, né, ele está agregado nas nossas células. Com a vontade de você liberar esse ectoplasma, todo médium libera ectoplasma. Agora, os médios chamados médios de cura, né, médios de efeitos físicos, liberam em quantidade maior. É o canal mediúnico deles. Né? Isso não quer dizer que todos os médios, né, não possam fazê-lo. Todos podem, mas aquele médium, né, foi preparado para isso, né, vai fazer uma quantidade muito maior. Então, um exercício, né, para condensar esse ectoplasma é o da própria respiração. Né? Alguém já chegou a ver uma materialização, participar, ou ver um filme, alguma foto, alguma coisa assim? Né? O que parece? Né? O ectoplasma sai do nariz, sai da boca, sai dos ouvidos, né? E fica, né, parecendo uma seda, né? Uma fumacinha meio densa. Né? O Chico realizou muitas materializações acompanhadas por cientistas, né? Chegando a tocar no ectoplasma, sentir, né? A gente assiste aqueles filmes lá, Ghostbusters, né? A gente vê aquele melado, aquela coisa lá, não é aquela coisa grudenta assim, mas é algo muito parecido, né? Parece uma seda, né? Ela desmancha na mão assim, né? O ectoplasma, né? Então, e isso está saindo do corpo do médium, né? O ectoplasma, ele queima na luz branca. Né? Então, para administrar o ectoplasma, o melhor ambiente, por exemplo, seria, por exemplo, não necessariamente, porque a luz vermelha não influencia tanto, né, no ectoplasma, né? Mas a luz branca queima. Né? Então, um trabalho que envolva ectoplasma, na verdade, não pode ser, né, a luz branca, né? Tem que ser uma violeta, vermelha, né? É o melhor ambiente. Então, o exercício, né, é nós, então, mentalizarmos: meu Deus, meu Pai, nesse momento, me destes o canal mediúnico que eu possa agora corresponder. Então, você inspira, segura um pouquinho no pulmão, aquele ar quente, e sopra, né, lentamente. Usa as mãos, né, para direcionar naquele ponto em que o Espírito está pedindo para você. Então, né, digamos que o paciente seja uma dor aqui, né? Então, eu vou fazer esse exercício, né,
Eu vou segurar um pouquinho no meu pulmão e vou agora soltar esse ar quente nesse ponto, né? Mas lentamente, né? Então eu estou administrando o meu ectoplasma, né? Tá? Então, quando o médium não conhece esse mecanismo, né? O espírito vai estar administrando, né? E aquele bocejo natural na hora que a entidade está trabalhando, né? A liberação desse ectoplasma é natural, né? Então, naturalmente você pode começar a bocejar, às vezes tossir, mas se você tem um domínio, né, na manipulação, você vai ver que você já não vai bocejar tanto, né, e nem tossir tanto. Você já consegue administrar dessa forma como, né, foi colocado. Mas se você não sabe, os médios despejam o ectoplasma no ambiente, né? Em trabalhos que os médios não sabem como administrar o ectoplasma, eles começam todo mundo tossir, crise de tosse no grupo mediúnico, o ectoplasma é jogado no ambiente e a espiritualidade vai trabalhar, né? Condensando, armazenando aquele ectoplasma, né? Ou então bocejo, né? Todo mundo começa a bocejar, que até começa a lacrimejar, né? Não dá nem para parar, grupo de hipopótamo, né? Da mesma forma. Agora, se tem essa forma de administrar, né? Aí não precisa. Nos nossos trabalhos, no começo era assim, né? Todo mundo tossindo, né? Todo mundo, né, bocejando, né? Hoje boceja, mas não é tanto, tossir quase não, né? E nesse, né, exercício nós aprendemos a administrar melhor o ectoplasma, né? Muito bem. E agora, finalmente, a tal da, né, dispersão de fluidos, né? Bom, o espírito, né, o médium, né, o paciente, ele está lá em tratamento, né? Então, obrigado, Fátima, né? Obrigado. Para você não falar que eu te deixei o tempo todo aqui na frente, né? O médico, o paciente, ele está deitado aqui, né? Começou os tratamentos, né? O passe de limpeza ele não está desdobrado, porque, né, é nas extremidades do corpo. Agora, nos passos seguintes, ele desdobra. O trabalho espiritual está começando no corpo perispiritual. Agora, no corpo perispiritual, nós vamos entrar numa outra faixa do nosso aura, né? Há um momento, né, em que, pulando toda a sequência de passes e tratamentos nesse sentido, né, em que a espiritualidade nos perde, né? Dispersão de fluidos. Então, o que é? Faz uma dispersão de fluidos para a gente ver. Faz uma dispersão de fluidos. Quem sabe fazer uma dispersão de fluido? Vem cá, Cris. Faz uma dispersão de fluidos nele. Cuidado aí. Boa ideia. É só lá em casa, então. Ó, ele tá me atrapalhando. Espírito perturbador. É o obsessor. Se a obsessora está agindo. Ó, a porra. Pegar no nariz, o cara dorme. Tá correto. Né? A gente fez muito rápido, não deu pra gente perceber. Né? Volta aqui. Então, o mecanismo da dispersão de fluidos, o que é que eu estou fazendo, o que está acontecendo, né? Muito bem. Faz uma vez só lentamente. Ai, doutor. Ai, doutor. Muito bem. Embora ela tenha feito em 3 pontos como dos passos de limpeza,
na verdade, em todo o corpo, né? Então, a dispersão de fluidos, né, ela estaria dessa forma, assim, né, em todo o corpo, né, sem eu me preocupar, né, com chakras, é o corpo, né? Então, para mim entender a dispersão de fluidos, né, esse tipo de lançamento de fluidos, a palma das mãos, né? Deixa eu tentar representar aqui, vamos ver se dá certo. A palma das mãos, né, quando imposta dessa forma, a carga, vamos dizer assim, de energias que você projeta, ela é mais ou menos assim, né? Então, perdão, deixa eu desenhar. Quando você está fazendo uma imposição de mãos, as energias, né, elas estão num sentido, vamos dizer, mais ou menos assim, né, bastante envolvente as mãos, né? Agora os dedos quando utilizados, né, você faz uma projeção de energias um pouco diferente. Como eu não sei desenhar uma mão, né? Quer mão melhor que essa aqui, ó? Cuidado com a tremenda. Não digam que é uma mão que é minha. Ó, mãozinha feia. É o aura. Mas vamos lá. Olha a diferença. Quando você trabalha com os dedos no passe, você emite rajadas de fluidos. Isso é natural, você não precisa pensar que naturalmente isso ocorre. Representando seria isso, em posição de mão, né? Com efeito sonoro. Deu para entender? Tá vendo? Não sei se deu para entender, mas eu acho que na representação aqui. Então, esse tipo de emanação, né, de ondas de energia, né, envolvente assim, ela é envolvente, não penetrante, né? Então, quando você, né, aplicar a palma das mãos, você está acelerando um chakra, você está envolvendo o ambiente daquele chakra, você está envolvendo uma determinada região. Mas e quando você deseja, né, fazer isso daqui? Dentro de todo o trabalho, né, que a espiritualidade fez, né, agora o espírito está desdobrado. O corpo perispiritual, ele está aqui. E digamos que existe uma corrente, né, aí o corpo perispiritual vai estar aqui, né? Nessa linha aqui.
digamos que exista uma corrente perniciosa qualquer, né? Não está no corpo físico, está num ambiente do aura, né? Mas ela só é percebida, ela só é vista quando o espírito desdobra. Então, essa carga, né? ela não é miasma, né? O miasma são aquelas energias condensadas pelo nosso pensamento, né? Ou por pensamentos de outrem. São cargas de energias, né? que vêm ou que nós geramos. Então são os miasmas. Os fluidos deletérios são essas cargas, né? De ambiente, né? Fluidos enfermos, né? Então são esses fluidos pesados, deletérios, densos, né? Mas existe uma corrente, né? Uma corrente fluídica que ela está ligada aos problemas desse espírito. Ele tem, né? Ele tem um aura aqui, né? Ele está dentro de ódio, ele está dentro de vingança, né? Aquele é o aura dele, né? Negro. Então, é como que se refletisse, né? Por isso eu disse, não é miasma e não é fluido deletério, né? É uma corrente oriunda, projetada do aura do espírito que está próximo. Então ela fica assim e você só vê essa corrente quando o espírito está desdobrado, né? Então nesse momento é que Dr. Hans, né, que a equipe espiritual pede a dispersão de fluidos. Então o que você vai fazer? Você vai quebrar isso aqui. E você vai utilizar esse recurso do passe. Então, dispersão de fluidos. Aqui eu estou mentalizando que eu estou rompendo uma barreira, eu estou quebrando, né, essa corrente. E ela é com a ponta dos dedos, só que não é assim, né? Eu preciso, como que no transversal cruzado, né, me preparar e lançar, né? Então, a crise foi muito rápida, não deu para ver, mas eu preciso deixar os meus dedos voltados ao paciente. Então não pode ser assim, né? Tem que ser mesmo assim, né? Eu vou fazer isso daqui, na verdade, rápido, né? Rápido acaba ficando assim, né? Mas lentamente seria isso aqui. O braço mantém cruzado. Isso é dispersão de fluidos, né? Em todo o corpo, da cabeça, né? Ombros, né? Todo o corpo, né? Quando você está fazendo a dispersão de fluidos, como eu estou no envolvimento, né, de Dr. Hans, né? Relativamente eu consigo perceber essa energia, por isso que eu descrevi dessa forma, né? E quando o médium está fazendo a dispersão de fluidos, né, realmente dispersa, né? É interessante. Daí, dispersão de fluidos, tá? Essa é a dispersão de fluidos. Então, quando, né, o Dr. Hans nos pedir dispersão de fluidos, nós já sabemos como, né, aplicar. Tá bom? Tá jogo? Bem, gente, estamos avançadíssimos, né? Por hoje. Luiz, só uma dúvida. Queima de miasma. Queimas? Miasma. Queima de miasma? Tá. O miasma, né? É uma energia criada pelo mental, né? Seja do terceiro, né? Do obsessor, da perturbação, da própria pessoa, né? Ciclos, né, viciosos de pensamento, né? Cria o miasma, né? O miasma é um momento, né? Insatisfação, raiva,
ódio, tudo isso cria uma miasma, né? Desentendimento, né? Miasma, né? Então essas energias, elas plasmam, né? Cargas fluídicas que ficam mais ou menos assim. No nosso aura, né? Então nós temos as diversas camadas, né, do nosso aura, né? Os miasmas, eles aparecem como manchas. Quando no ambiente dual, mas ele também aparece no corpo. É mais comum no corpo do que no ambiente dual. Porque, na verdade, o miasma ele fica impregnado, né, no corpo perispiritual, né? E ele é transferido para o ambiente do corpo. Então, às vezes ele fica agregado num determinado ponto, vamos dizer aqui, cardíaco, né? E a queima do miasma, né? A desmaterialização, porque ele é denso, né? Também. Então, ele é desmaterializado, ele é desintegrado, né? Então, você precisa, quando você trabalha com a queima de miasma, você precisa de um elemento solvente, vamos dizer, né? Então, pode ser utilizado álcool, éter, né? Para que muitas vezes o tecido, a roupa que a pessoa dá, o lençol, né, não fique com aquela mancha preta, né? Nós participamos de trabalho, né, que, né, não tinha o melhor, não tinha o ambiente necessário, né? Então, os miasmas foram queimados, né? E quando o paciente levantou o lençol, a branquinha, né? A gente não coloca lençol cheio de mancha, né, preta, né? Quando o paciente levantou, ele olhou para trás assim e falou: nossa, o que é isso, né? Cheio de manchas pretas, né? Porque não houve tempo, né, de fazer, né, preparar, como a gente prepara aqui, o botãozinho, com álcool, colocar, né, tudo para dissolver isso, né? Então é isso, queima de miasma, né? Tá? Tá aí, gente. É que eu ia perguntar a mesma coisa, só que dispersão de fluidos, né? Antigamente a gente dava dentro dos passes de tratamento, o mesmo passe que a gente chamava de queima de miasmas, o mesmo passe. Na verdade, é mais ou menos isso, né? Porque nós ali trabalhamos, né, num ambiente mental, né, criado, né? Só que ele é um reflexo daqui, né? Ele não é bem o miasma, né? Então, vamos dizer assim, os miasmas gerados por, né, pela entidade, pelo obsessor, pela perturbação, né? Mas, em detalhe, né, vendo assim, né, o mecanismo da coisa, é isso que a gente viu aqui, né? Miasma pode aparecer no colchão que a gente dá? Também pode. Uma mancha assim no colchão? Pode. Esse que é umidade? Pode. Mas é sempre algo escuro, né? Se não for isso, aí pode ser outras coisas, né? Mas ele não é úmido, né? É como se você colocasse fogo, né? Aquela mancha queimada, mas... Fosse uma fuligem escura. Isso, uma fuligem escura, né? Mas ela fica no tecido, não sai mais, não adianta lavar, né? Fica... Aí se não fosse os algodãozinhos que a gente usa, toda essa técnica, né, a gente ia ter uma fábrica de lençol, né, porque é muito lençol. Quando a gente ativa um chakra, né, seria esse sentido horário. E se for ao contrário? O sentido horário é tudo questão de mentalização, né? Então, ocorre o desaceleração, né, do chakra. Então aqui, né, expande, né, desacelera, o gástrico fica desacelerado, né? Então
O sentido anti-horário é uma mentalização de desaceleração, né? Faz isso mesmo, desacelera. Né? Se não passa, tudo isso. Se a mentalização. É que nós temos um mentor espiritual que está provendo o respaldo, né? Se nós estivermos fazendo errado, ele vai corrigir, né? Não vai deixar acontecer. Mas se nós conseguirmos desacelerar, né? Aí o paciente pode passar mal, pode ter um problema, né? Estamos interferindo negativamente. Mas graças a Deus nós temos uma equipe espiritual que está, né, supervisionando tudo, né? Não deixa acontecer. Né? Às vezes o médium erra, vai do lado errado, né? Não precisa se preocupar, né? A espiritualidade está inibindo aqui, não vai deixar acontecer, né? Nós não vamos prejudicar um paciente, né?